Situação de pandemia e isolamento social influenciam no aumento do uso de delivery nos interiores de Sergipe. Produtores culturais sergipanos se reinventam para garantir uma melhor experiência na exibição de mostras de cinema durante o isolamento. Essas e mais informações você verá agora no Jornal Repórter Contexto. O governo federal divulgou no dia 11 deste mês o novo calendário com a extensão do auxílio emergencial para mais de 1,2 milhões de pessoas. A atualização do calendário foi divulgada pelo Ministério da Cidadania e garante o pagamento do auxílio emergencial para mais de 1,2 milhões de pessoas. Essa parcela será referente ao mês de dezembro. De acordo com o calendário, os pagamentos começaram ontem, dia 21, e vão até o dia 29 deste mês. A ordem de pagamento será referente aos meses de aniversário dos beneficiados, tendo começado ontem com os aniversariantes de janeiro e setembro, seguindo com os aniversariantes de outubro na quarta-feira, e os aniversariantes de novembro e dezembro receberão nos dias 28 e 29, respectivamente. Para mais informações e consultas, acesse o site www.gov.br. Aqui na capital, os serviços de delivery já faziam parte da vida dos aracajuanos. Com a pandemia do novo coronavírus e a necessidade de ficar em casa, os deliveries tomaram conta dos interiores do estado, trazendo mudanças às economias locais. Com a chegada da pandemia do coronavírus, a quarentena tornou-se parte da vida de todos. Por conta disso, as pessoas precisaram encontrar maneiras de se adaptar aos momentos de maior isolamento. Nesse contexto, a modalidade de entrega, o delivery, apareceu como um dos principais aliados no enfrentamento dessa situação. De acordo com um estudo feito pela startup Mobius, houve um aumento de 103% na utilização dos principais aplicativos de entrega no primeiro semestre brasileiro. Já bastante utilizado nas capitais, o delivery ainda não tinha uma grande utilização nos interiores. Porém, com a pandemia, isso mudou. Para o presidente da Associação de Bares e Restaurantes de Sergipe, Bruno Doria, o delivery se desenvolveu durante a pandemia. O delivery desenvolveu bastante durante a pandemia, principalmente durante a quarentena, onde as pessoas estavam dentro de suas casas e só tinham essa opção de pedido de comida, como os restaurantes também só tiveram essa opção de venda. Muitos conseguiram desenvolver bastante, chegaram a triplicar o seu faturamento, melhorando o seu delivery, melhorando a embalagem, melhorando sua entrega, deixando ele mais automatizado. Os marketplaces cresceram bastante, porém teve muitos restaurantes também que não conseguiram se adaptar a essa realidade e acabaram fechando as portas ou então ficaram lutando para sobreviver. Mas toda essa novidade do delivery nos interiores trouxe um pouco de desespero para os donos de pequenas empresas, como o Anderson, que com o fechamento dos estabelecimentos até pensou em demitir funcionários e desalugar o seu ponto de sushi em Ribeirópolis, já que antes da pandemia o seu delivery era fraco. A princípio, eu acredito que não só eu, mas todos nós que somos proprietários de pequenas empresas, ficamos um pouco meio desesperados, meio amedrontados com aquilo que é novo. Geralmente tudo que é novo traz medo pra gente. Na primeira semana a gente ficou um pouco travado. Quando tudo fechou, a gente pensou em demitir todo mundo, em desalugar. Mas a gente pensou, não, mas a gente pode focar na parte do delivery. Quando a gente foi percebendo, quando a gente foi fechando o livro de caixa, que a gente foi vendo a questão da lucratividade, a gente percebeu que durante a pandemia, só o serviço delivery, a gente começou a ter uma rentabilidade maior. De forma geral, o feedback que a gente pode dar sobre esse tempo pandêmico é que o resultado foi muito mais positivo do que negativo. Vinícius, então, um grande consumidor do modelo delivery, aprova e prefere, já que tem todo um conforto de não precisar se arrumar para sair da sua casa em Itabaiana. A diferença entre o delivery com o presencial é porque o delivery a gente recebe no conforto da nossa casa. Tem toda aquela questão de tipo, a gente precisa sair, vai para um lugar, se arruma e tal. E às vezes não, com delivery a gente está em casa. Eu vi até um meme na internet esses dias que a pessoa que vê a gente mais feia é o entregador, porque a gente tá lá todo de pijama, coisa assim do tipo, e nem precisa se arrumar e pede o delivery e recebe no conforto de sua casa. Danilo, que trabalha com delivery há 2 anos, teve receio no começo devido ao fechamento de muitos estabelecimentos em Carira. Mas com todo o crescimento do delivery, precisou até contratar outro entregador para ajudá-lo nas entregas. Nessa pandemia fiquei um pouco com medo, com receio no começo, com
medo de dar errado, porque muitas lanchonetes fecharam, os bares, muitas mercadorias faltou no mercado, outras aumentaram, mas em compensação as vendas aumentaram mais, teve que arrumar outra pessoa para fazer as entregas. O ruim mesmo só foi o reajuste dos preços. Entregas, temos muito cuidado, sempre levamos álcool em gel para os clientes, usamos máscara e graças a Deus dá tudo certo. Sobre o futuro do delivery, Bruno comenta que aposta num mercado com um atendimento ainda mais automatizado. Com certeza, o mercado do delivery veio para ficar e cada vez mais profissional, com atendimento robotizado, com embalagem melhor, com uma entrega mais rápida e, consequência disso tudo, com satisfação dos seus clientes. Um restaurante que não tem um delivery hoje em dia tem que repensar e colocar com certeza nas suas metas, que é um mercado do futuro, é um mercado para se expandir e, consequentemente, é um mercado para estar ativo na internet e nos marketplaces. Você sabe o que fazer para se tornar um doador de medula óssea? O cidadão que estiver interessado em se tornar um doador deve realizar a adesão ao Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, o REDOME, e comparecer ao Hemocentro de Sergipe de segunda a sexta entre as 7h30 e 17 horas. Os dados do doador ficam salvos no banco de dados do REDOME e são cruzados com o Registro Nacional de Receptores de Medula, o REREME, através do Instituto Nacional do Câncer. Para se tornar um doador, é preciso ter entre 18 e 55 anos, estar bem de saúde e não ter contraído hepatite após os 11 anos. Pessoas que fizeram quimioterapia e radioterapia também não podem ser doadores. Além disso, dependentes de insulina também não podem doar. Para mais informações, ligue nos números abaixo. Outro setor também afetado pela pandemia foi a produção cultural e artística. Para não ficarem parados, os produtores sergipanos precisaram adaptar os seus eventos para outros formatos, o que gerou maior visibilidade e alcance. A experiência no ambiente online para consumo das mostras de cinema foi uma novidade para diversos espectadores e expositores sergipanos, que já estavam acostumados ao formato presencial. A falta do calor do público foi a principal perda para a realizadora da Egbé, Luciana Oliveira. A gente sofreu, acho que muito mais pela questão do nosso mote, né? Um mote que a gente tem, que é essa coisa do aquilombamento, é o nosso grande mote, enquanto coletivo, enquanto pessoas que fazem a Egbé, né? Então a gente funciona assim, de maneira circular, como coletivo, e é muito comum você ver fotos da Egbé, ou se você já frequentou a Egbé, você vê como é que a gente se relaciona durante o evento. Então a gente está sempre se abraçando, a gente está sempre acolhendo as pessoas que estão chegando, né? Não só os realizadores, mas as pessoas que frequentam a Egbé. É um encontro, assim, muito emocionante, né? Eu fico emocionada só de lembrar, porque é um momento é uma semana em que a gente realmente se encontra, né? Pessoas do movimento negro de Sergipe se encontram, né? De diversos grupos, pessoas de outras partes do país que estão no cinema negro vêm para cá, se encontram, a gente troca, espectadores, né? Do nosso cinema se encontram. Então é um momento de troca muito feliz, é um momento de troca de energia muito legal, né? De conhecimento e de afeto. Não foi diferente para o estudante de cinema e audiovisual Hector Souza, que já teve diversas produções exibidas em mostras de cinema presenciais, como seu curta Duplo R, que foi exposto na Egbé. Para ele, as percepções das reações do público foram o que mais fizeram falta. E a diferença que a gente mais perceptível e mais gritante é do ao vivo. A gente não tem a recepção do público no ao vivo, né? Quando você está na mostra, você está assistindo seu curta lá com a galera, você vê as reações, os risos, as reações lá ao vivo, né? Seja qual for, dependendo da obra. E no online não, por mais que possa uma pessoa que assistir vir falar com você ou postar na rede social, não tem a mesma reação, você não tem as mesmas percepções que no ao vivo. Eu acho que essa é a maior diferença aí do ao vivo pro online, do presencial pro online. Apesar da internet ser um dos principais meios de comunicação da atualidade,
ainda existem dificuldades a serem sanadas para uma boa experiência na utilização deste recurso, para além do caráter que ainda não atingiu níveis altos de acessibilidade. Como mostram os dados do IBGE de 2018, que revelam que 26,3% da população com mais de 10 anos ainda não tem acesso à internet. Apesar dos dados alarmantes e que refletem diretamente no andamento das mostras de cinema, a jornalista e artista Elisa Lemos Sabino considera que houve pontos positivos na transmissão 100% online deste ano. Sim, eu encaro pontos positivos dentro desse novo formato online, como, por exemplo, o fato da gente poder alcançar outros estados, outras pessoas, né, outros telespectadores, outros interessados no nosso trabalho. Isso é gigante e genial. E a internet consegue fazer isso por nós, mas ainda assim não é um espaço democrático, né? Eu acho isso ainda para mim é o grande problema da internet, é o fato dela não ser um espaço totalmente democrático, né? Nem todo mundo conseguir ter acesso, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Então, eu acho que a internet acaba sendo positiva pra gente, né, nesse lance de alcance, ao mesmo tempo que ela é também um problema nesse ponto de alcance. Porque quem são essas pessoas que a gente consegue alcançar quando a gente está no meio online, né? Mesmo havendo pontos positivos no modo de exibição online das mostras de cinema, ainda há aquela comparação de qualidade entre transmissões virtuais e presenciais. É o que reitera o cineasta e produtor do Festival de Cinema de Itabaiana, Andrei Ferreira. A questão da edição presencial não se compara online, é uma edição totalmente diferente, muito mais dinâmica com o público, é muito essencial um festival ter uma edição presencial. É claro que tem festivais só online, mas no caso do nosso, que tem uma edição presencial, é essencial continuar tendo essa edição presencial, mesmo tendo a edição online, que sempre vai acontecer. A edição presencial é algo único, uma experiência única, que só você que vai para a edição presencial entende essa troca de conhecimento que tem entre as pessoas em um festival de cinema. O ambiente digital, que acabou sendo inserido nos conceitos de o novo normal, tem sido abraçado por diversos movimentos e instituições, justamente por seus aspectos positivos e que sobressaíram as dificuldades comuns de se manter conectado. Na perspectiva de Hector, existe a possibilidade de que esse cenário virtual para as mostras de cinema continue fazendo parte da rotina dos amantes da sétima arte. Eu acho que boa parte das mostras, principalmente as que já existiam, elas vão voltar para o presencial, eu creio. Eu acho que, principalmente para quem organiza a mostra e para os próprios expositores que vão assistir a mostra, a experiência do presencial é muito rica, sabe? Aquela interação, aquela coisa do ao vivo, do calor humano, das aglomerações que a gente sente tanta falta, volta, não tenho dúvidas. Acho que boa parte dos que eram presenciais vão continuar sendo presenciais. Mas também eu acho que boa parte das mostras que surgiram durante a pandemia, principalmente as que não são com temáticas na pandemia, vão continuar online, porque foram mostras com ideias muito boas, sabe? Com que a própria proposta é ser online, então eu acho que elas vão continuar sendo online. E também tem aí mostras que podem vir com um misto, sabe? Pode seguir, não sei se tem alguma proposta disso, mas eu acho que pode surgir mostras com propostas do misto, sabe? Voltar para o presencial, mas continuando online. E aí quando o expositor for se inscrever, escolhe, não sei. Mas creio que pode surgir essa oportunidade, essa opção. Partindo então da perspectiva de que o virtual continue sendo parte da realidade dos expositores e espectadores das mostras de cinema não só de Sergipe, existe o anseio daqueles que colaboram com as exposições de que o modo online sofra melhorias e garanta melhores experiências. É aquele rolê da gente descobrir formas de continuar existindo dentro da nossa nova realidade, do que é esse novo normal que a gente tem, né? Então, não sei, talvez a gente precise repensar essa estrutura, repensar esse experienciar cinema, repensar esses detalhes, né, que acabam fazendo essa atmosfera acontecer e, de certa forma, trazer isso para o público dentro de casa. Eu confesso que não é algo que eu saiba como fazer agora,
mas que eu acredito bastante que, se for necessário fazer, nós artistas vamos encontrar uma ótima forma de fazer. Porque se tem uma coisa que artista é bom em criar, né? É em ter jogo de cintura, em ser safo. Então, não vou dizer que é algo que me preocupe, mas é algo que eu estou atenta para ver como vão ser, né? Como vai acontecer nos próximos capítulos, e estarei tentando atuar da melhor forma possível, tanto enquanto telespectadora, tanto enquanto produtora, né? Como uma pessoa que, enfim, cria. Eu estarei mais atenta a isso para poder entender como poderia ter uma melhor experiência nesse sentido, dentro do que para mim é experienciar o cinema, trazendo isso para o online. Se você ficou interessado e gostaria de conhecer mais sobre o cinema sergipano, fique de olho na Mostra de Olhares Sergipanos. O evento está previsto para acontecer de forma online, em parceria com o projeto de extensão UFCine Vitória, entre os dias 25 de janeiro e 3 de fevereiro de 2021. Chegamos ao fim da 8ª edição do Repórter Contexto. Continuem acompanhando nossas programações através do YouTube. Obrigada e até a próxima edição.